E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, faltam 3 dias para as eleições. O dia de ontem foi agitadíssimo e o dia de hoje promete demais porque teremos o então debate da Rede Globo. Lula versus Bolsonaro. E antes de falar sobre isso, na verdade tem uma análise que eu quero trazer aqui para vocês. Fiquem pensando em algumas coisas aí nas últimas horas que eu acho que ainda não foram levantadas pela imprensa e também nessas análises que estão fazendo aí sobre eleições. Eu acho que tem pelo menos aí 2 coisas que são um a mais para Bolsonaro, que eu acho que dá um pouco mais de esperança, inclusive de ganhar no primeiro turno. E tem um ponto que envolve instituto de pesquisas, que pelo menos eu não tinha visto sair na imprensa e não tinha passado pela minha cabeça e eu quero compartilhar com vocês. A gente vai falar sobre isso no último tema, temos ali Lula versus Bolsonaro, muita coisa pra gente comentar sobre isso daí, mas quero começar falando do Molusco, algumas coisas que saíram aí na imprensa, nas redes, nas últimas horas, algumas notícias muito preocupantes, como a primeira que a gente já vai comentar, que envolve o que está acontecendo na Nicarágua. O Estadão ontem também soltou um editorial sobre o Lula, que eu acho que também, né, é bem questionável o que esperar de um possível governo Lula, até pontuam coisas ligadas ao agronegócio. Depois quero falar com vocês ali sobre, tá vendo ali várias pessoas, numa espécie de reunião, são os observadores internacionais que estarão vindo aqui ao Brasil para ver como é que vai ser o processo. A turma do Lula já se reuniu com eles, tem algumas coisinhas extras que eu quero falar com vocês e até trazer umas notícias boas sobre questões ligadas à economia brasileira versus esses observadores internacionais e a preocupação do mundo perante o Brasil. Depois temos ali Lula se encontrando com os empresários. Ainda quero falar um pouco mais sobre esse evento. Isso é uma matéria da Globo interessante, também cobrando o Lula aí de apresentar um plano, né, do que ele pretende fazer, umas besteirinhas a mais. E mais algumas coisinhas extras, né, de alguns apoios que Bolsonaro veio recebendo, né, ao longo do dia de ontem, né? Mas vamos começar, que é para dar tempo de falar sobre tudo. E vejam só. Folha de São Paulo, chamando um ditador de ditador, o que é uma surpresa. Ditador da Nicarágua chama a Igreja Católica de ditadura perfeita. Esse daqui é o amigo do Lula, o Daniel Ortega. E você vê que o Lula segue calado sobre tudo que está acontecendo. Aí tá lá, ó. Tudo na igreja é imposto. É uma ditadura perfeita, uma tirania perfeita. Quem elege os padres, os bispos? Quem elege o Papa? Com quantos votos de quem? Disse o ditador em seu discurso. Se querem ser democráticos, que comecem a eleger o Papa, os cardeais, os bispos, com o voto de todos os católicos. O amigo do Lula agora quer falar como é que a igreja funciona. Ortega voltou a rotular religiosos de assassinos e golpistas pelo apoio que supostamente foi dado a partir dos templos a protestos da oposição em 2018. E agora, olha que interessante. Segunda-feira, trouxemos aí um recorte do comício do Lula na Portela, onde o Lula fala que os pastores que apoiam Bolsonaro não podem ser pastores. Qual a diferença da fala do Lula da fala do Ortega? Porque pro Ortega, os padres que estão contra ele, os líderes religiosos que estão contra eles, são golpistas, assassinos, porque eles apoiam os protestos, eles apoiam a oposição. O Lula no Brasil falou que eles não podem ser pastores. Apoia Bolsonaro? Não pode ser pastor. Manifestantes saíram das igrejas, nem todos armados, para lançar ataques contra as delegacias. Você imaginou como é que a esquerda vai tratar? Você deve ter visto também algumas decisões judiciais que envolvem a esquerda brasileira e igrejas. Mas vamos continuar. Ortega não tem exatamente as melhores credenciais para exigir democracia. O político está no poder de forma ininterrupta desde 2007, vencendo eleições de fachada. Nos 6 meses anteriores à última votação, em novembro passado, o regime prendeu, sob acusações de lavagem de dinheiro e traição à pátria, 7 candidatos opositores. Nos últimos anos, Ortega cancelou o registro dos 2 principais blocos de oposição, passando a dominar o legislativo, e nomeou 9 juízes da Suprema Corte, viabilizando a aprovação de leis que estendem prisões preventivas e o alcance das acusações de traição. E aqui a turma que apoia o Lula, a turma que inclusive o PT celebrou a vitória, né? A vitória, entre aspas, das eleições que... Vocês estão vendo como é que foi a eleição na Nicarágua. Então, temos aqui mais um esqueleto no armário do PT, que até agora não foi explicado. A imprensa não vai cobrar. Eu até fiquei surpreso com essa matéria da Folha de São Paulo. Aí veja só a notícia sobre os aliados do Lula também. O sistema de energia em Cuba acabou de entrar em colapso. Neste momento, o país inteiro está sem eletricidade.
Aí vamos culpar quem? Os embargos americanos, culpa dos Estados Unidos, até hoje. Eles passaram mais de 60 anos. A culpa continua sendo dos americanos. Cuba é bom, dizem os vermelhinhos. Aí veja só. Bolsonaro é um porco fascista convicto, diz Roger Waters. Sabe quem é esse cara? Ex-vocalista aí do Pink Floyd. A Folha de São Paulo diz, ex-Pink Floyd convoca a comunidade internacional a defender a democracia no Brasil. Fala sobre conflito na Ucrânia e critica roqueiros que se tornam conservadores. Uma entrevista exclusiva para a Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo fez questão de divulgar. O que tem para falar sobre isso está resumido em 2 linhas. 2 linhas. Macron é uma vergonha, diz Driguinho, vocalista do grupo de forró Mandioca com Mel. Mesma coisa. Vocês já viram alguma matéria na imprensa internacional falando que o vocalista de um grupo de forró brasileiro está se queixando, que o Zezé de Camargo está chateado, Gustavo Lima, não sei, algum funkeiro, o Emicida? Não. Mas no Brasil, para a turma da imprensa, para a turma da Folha de São Paulo, para a turma do Lula, qualquer apoio internacional presta, né? Por quê? Porque ele é um ex-vocalista, ele é um músico. Nossa, ele sabe tudo do Brasil. Ele sabe tudo de Bolsonaro. Esse cara não deve nem saber onde é o Rio de Janeiro. Vai perguntar assim, aponta aqui no mapa onde é o Rio de Janeiro, aponta onde é São Paulo, aponta de Amazônia. Mas tá aí. Folha de São Paulo pisou no acelerador para ver se elege o Lula a todo custo. E para minha surpresa, o Estadão ontem soltou aquele velho editorial onde eles criticam Lula e também batem em Bolsonaro, falando o seguinte: o candidato petista se apresenta como redentor da democracia, mas nessa democracia não cabem os brasileiros do campo que não votam nele, pois os considera ou ignorantes ou reacionários. O Lula não aceita a existência de quem faz oposição para ele. Aí veja só, 5 parágrafos. Há muitas razões para que o país se preocupe com a eventual volta do Lula ao poder. Sim, inúmeras, acho que não dá nem para listar. E uma das principais é a demonização do agronegócio e dos homens e mulheres que vivem no interior. Tidos e havidos pelos arrogantes petistas das das grandes cidades como atrasados, o demiurgo de Garanhuns se apresenta como redentor da democracia. Mas nessa democracia não cabe os brasileiros do campo que não votam nele, pois os considera ou ignorantes ou reacionários. É isso um estadista? É nesse homem que, segundo indicam as pesquisas, a maioria dos eleitores pretende depositar a esperança de que venha a ser o presidente de todos os brasileiros? Alguém capaz de pacificar e unir o país após 4 anos desse pesadelo bolsonarista? O Estadão tem que falar, né? Não, o Brasil, né? O Lula vai conseguir, esse homem. Mas a gente tá aí, né? Com o pesadelo bolsonarista. Tem alguma coisa aqui? Ah, tá, isso aqui, ó. É um pacote de manga desidratado. Tá vendo? O que é isso aqui na tela? Custa acreditar que alguém como Lula, a essa altura, ainda tenha uma visão tão obtusa sobre o povo do interior de São Paulo? Aí diz, mas não foi a primeira vez nessa campanha que Lula agrediu gratuitamente os brasileiros do interior. Em recente entrevista ao Jornal Nacional, da Globo, o petista referiu-se a um setor do agronegócio como fascista e direitista. De certo, só não fazem parte desse setor aqueles que aceitam Lula como seu salvador. Aí veja, os brasileiros com boa memória haverão de lembrar qual é o modelo ideal do homem do campo para Lula. Ele até deixou claro na ida ao Jornal Nacional, a turma do MST. E para minha surpresa, o Estadão diz, de certo não é o capial paulista que trabalha e produz neofascista e direitista que engorda o PIB do país. É aquele militante do movimento dos trabalhadores sem terra, grupo de arruaceiros que transformaram a invasão de terras produtivas e a destruição de patrimônio de produtores agrícolas em arma política para promover uma reforma agrária popular, como consta em seu manifesto, que defende, ademais, o controle de empresas estratégicas e uma auditoria da dívida externa. Esse militante aguerrido, graduado nos cursos de formação política que o MST oferece, parte para a briga a um sinal de comando, se necessário for, para fazer valer as vontades do chefão petista. Foi nisso que apostou Lula quando invocou o notório exército de Stedley, em referência ao líder do MST para defender o governo da Dilma e intimidar manifestantes a favor do impeachment.
Eu quero paz e democracia, mas, se eles querem, nós também sabemos brigar, sobretudo quando o Stedley coloca o exército dele ao nosso lado. Quem disse isso foi o Lula, durante um ato no Rio de Janeiro em 2015. Isso não faz muito tempo. É esse cara que a imprensa está tentando eleger. Não adianta fazer um editorialzinho a 3 dias das eleições tentando alertar o país. O Estadão trabalhou os últimos 4 anos para tentar desestabilizar o governo Bolsonaro. Quando começaram as perseguições lá atrás, quem colocou um grande alvo na costa da direita foi um jornalista. O primeiro nome começa com a letra J, o segundo nome começa com a letra F. Defendeu o Luciano Ayan quando Ayan foi preso, destacando o trabalho sensacional que Ayan fez. A turma do Estadão ajudou na confusão. Aí veja, pegando já o link nessa questão do agronegócio, no vídeo de ontem comentamos sobre a questão do governo brasileiro ter aberto o mercado para o agronegócio em diversos locais, atingindo 54 países. E aí ontem Bolsonaro ele fala isso também. O número de novos mercados abertos desde 2019 para produtos agropecuários brasileiros chegou a 229 em 54 países. E só de janeiro a setembro deste ano foram 43 novos mercados. O governo federal apoiando o livre comércio, gerando riquezas para o país e criando empregos para os brasileiros. É nosso agro alimentando e comercializando produtos com todo o planeta. Olha Lula e o MST, o que o Lula fala do povo do interior, como Lula se referiu à parte do agronegócio, né, na sua sabatina do Jornal Nacional. Olha o que Bolsonaro diz. E eu não estou trazendo isso aqui aleatório, não só quero repetir o que eu falei ontem. Sobre essas questões internacionais, antes de voltar para o agro, estou passando no Twitter e me deparei com essa postagem. Essa senhorita Raquel, ela é a correspondente da Globo, lá dos Estados Unidos, cobre a Casa Branca, diversas coisas, e você vê que os senadores da esquerda americana, capitaneados aí pelo Bernie Sanders, fizeram aí uma resolução defendendo eleições livres e justas no Brasil. Vocês viram que semana passada o Lula se reuniu, né? O chefe do Departamento de Estado é americano, bateu um papo, uma conversa, falar das eleições, inclusive falar, né, das possíveis propostas e agendas do Lula caso ele chegue ao poder. Fala até da questão da agenda verde. Esse mesmo cara que se encontrou com Lula vinha sendo aí dispensado por Bolsonaro por um bom tempo. Mas tudo bem. Aí você vê o Demore também compartilhando isso daí, super feliz da vida. E o que chama minha atenção é que o Lando Demore está compartilhando. Cadê meu? Não tá funcionando. Pô, não tá funcionando? Que onda é essa, velho? Tá funcionando minha caneta. Nome de mouse. O Leandro Demore tá compartilhando aqui, ó. Brasiloffice.org. É a matéria que fez aí também a cobertura explicando o que é que está acontecendo. O Brasiloffice.org, na verdade, é o Washington Brazil Office, o WBO. Uma espécie de think tank, fórum de discussão, que vem aí tentando fazer uma ponte entre as entidades brasileiras, as ONGs, né, os institutos, com congressistas americanos, para explicar todos os problemas que a democracia brasileira vem enfrentando diante dessa ameaça chamada Jair Messias Bolsonaro. E aí o Leandrinho tá compartilhando, é o Demore. Eu falei, rapaz, que onda, viu? Aí continua. Quem já está no Brasil para acompanhar, observar as eleições é a turma da OEA. Até aí tudo bem. O que chama a minha atenção é o perfil oficial da OEA fazer questão de divulgar esse encontro sensacional com Celso Amorim, o homem do Lula para assuntos internacionais,
que vem se encontrando aí com eurodeputados, deputados aí do Parlamento Europeu, para também falar dos problemas que o Brasil vem enfrentando, e até já falar das possíveis agendas do governo Lula. Aí diz, o chefe da missão da OEA no Brasil se reuniu com o ex-ministro de Relações Exteriores e Defesa, o Celso Amorim, para conhecer suas apreciações do processo eleitoral em curso. É o Celso Amorim que está dando uma aula para a turma da OEA. Para ser até justo, a turma da OEA se encontrou com a campanha de Bolsonaro, onde a campanha de Bolsonaro externou a maior parte das queixas que Bolsonaro aí vem relatando nos últimos anos, que vocês já devem imaginar o que é. E também foram se encontrar com a turma do PT. Não só com... Deixa eu ver, tá aqui. Aqui nem diz. Mas se encontraram com a Gleisi Hoffmann, se encontraram com a Luiz Mercadante. E quem também estava, o Cristiano Zanin. Aí o que eu achei interessante. A campanha de Lula apresenta ao OEA preocupação com ataques, né, o processo e fake news sobre eleições. Aí a turma do Lula, que não é besta, você vê, o Zanin pontuou aos representantes da OEA as ações levadas à justiça motivadas por fake news divulgadas pela campanha de Bolsonaro, assim como dezenas de links que já foram derrubados. Eles levaram tudo que eles reclamaram, mas uma dezena do que eles conseguiram derrubar. Aí imagina o seguinte, tem a eleição, Bolsonaro vence. Olha a quantidade de matéria internacional, resoluções, né, documentos pedindo eleições limpas, eleições livres, isso, aquilo, outro. Você vê que é como se tivesse um medo, uma ameaça. Quando você olha na imprensa brasileira, eles já estão soltando matérias, deve ter uns 6 meses. O medo. E nos últimos dias vieram aí com a violência política. E aí eles trouxeram as pesquisas que perguntaram sobre isso, se você pode deixar de votar por medo e etc. Então, eles teriam, em tese, uma base científica, porque pesquisa é ciência, para provar estatisticamente como esse clima de tensão pode ter prejudicado o Lula. Aí você pega esse clima de tensão, que as pessoas deixaram de sair de casa para votar no Lula, aí você soma as fake news da turma de Bolsonaro, você junta os dois, faz um bolo, joga em Bolsonaro e diz, esse presidente aí que venceu, o Bolsonaro, essa reeleição, Bolsonaro não é legítimo. Bolsonaro venceu através da desinformação e do medo. Qual a chance da esquerda não fazer isso? Qual a chance da esquerda não fazer? Porque fazer tá se encaminhando. Você vê, responsável pela estratégia jurídica petista, Zanin destacou que boa parte das notícias falsas foi disseminada por familiares, integrantes do governo e pessoas diretamente ligadas ao presidente Bolsonaro. E a turma da esquerda tá aí, né? A preocupação internacional sem igual. Aí voltamos para a questão do agronegócio. Olha a turma que apoia o Lula, o Le Monde. As doenças do capitalismo e a luta contra o agronegócio. O agro não produz comida, produz fome. Especial, agro é devastação ambiental, fome, adoecimento e morte. É isso que a imprensa internacional anda falando do Brasil. É isso que a imprensa internacional anda falando do Brasil. É por isso que existem várias pessoas que não querem ver Bolsonaro sendo reeleito. Porque o agronegócio brasileiro é extremamente competitivo, mesmo sem uma Ferrogrão, que é uma ferrovia que ONGs, que inclusive no passado já receberam apoio financeiro da União Europeia. O Ferrogrão, que é uma ferrovia que pode baratear ainda mais o produto brasileiro, tornando o Brasil ainda mais competitivo no mercado internacional. Aqui tem um infógrafo, né, uma tabelinha produzida pelo G1. Você vê, subsídios agrícolas na União Europeia. Bloco injetou quase 560 bilhões de euros no setor só em 2017. Imagina agora. A França é quem mais recebeu. O alemão é francês. Você entende o que está em jogo no Brasil? Você vê aquela política due diligence. Você acha que eles realmente estão preocupados com o planeta? Ou eles estão preocupados com a expansão do agronegócio brasileiro, o Brasil cada vez mais competitivo? Eles falam tanto em preservação. Será que existe um código florestal na França, onde alguma região você tem que conservar 80% da terra e só pode usar 20%?
Será que assim existe uma legislação mínima que pelo menos 20% da terra tem que ser conservada, só pode usar 80%? Será que tem alguma coisa dessa? Quantos por cento do território francês é preservado? Quantos por cento assim não é utilizado para nada? Tá ali parado. Porque eu tenho certeza que se a gente pegar o Brasil, eu acho que não dá 1/3 do território sendo utilizado para o agronegócio. Não dá nem 1/3. Imagina o Brasil expandir para 50%. É isso que eles não querem. O Brasil hoje já é o segundo maior exportador de comida do mundo. Em termos de carne, é o primeiro. De qual lado Bolsonaro tá e de qual lado Lula tá. Essa é uma decisão que o rumo da nação, o rumo do Brasil, o destino do agronegócio também pode ser selado aí no próximo domingo. Mas eu acho que o pessoal do agro vai ter motivo para comemorar. E aí, veja só, falando sobre questões internacionais, o estrangeiro está muito preocupado, né? Não tá. O estrangeiro não tá nem aí, gente. Isso daí é só movimentação política. Se você pega alguém na rua e perguntar, cara, o que é que tu acha aí do Brasil da eleição? O cara nem sabe o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Você vê, ó, gastos de estrangeiros no Brasil crescem 84% nos primeiros 7 meses do ano. Resultados no turismo também, né? Turismo e economia como um todo. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil internacional. Dívida pública federal do Brasil caiu 0,4% em agosto sobre julho, a, 5,7 trilhões, informou o Tesouro Nacional nesta quarta. A dívida também caindo, né? Dívida internacional. É isso que eles não querem. Eles querem um Brasil dependente. Eles não querem eles querem um Brasil inadimplente, não um Brasil pagador. Cautela eleitoral limita a queda do dólar e faz bolsa ficar perto da estabilidade. A Renata diz, né? A mídia inventa todo tipo de cortina de fumaça para não mostrar que o governo Bolsonaro é responsável pela estabilidade e crescimento financeiro do Brasil. Ontem o Paulo Guedes voltou aí no pânico, com toda a calma do mundo, explicou por A mais B como o Brasil vai indo bem, vem dando certo, mas a imprensa faz questão de falar o oposto. Eles jogam contra o Brasil, é inacreditável. Aí veja só. Lula esconde plano para a economia, mas pede ajuda a empresários. Favorito nas pesquisas, há 4 dias da eleição, ainda não explicou o que e como pretende fazer a economia crescer. A imprensa que estava aí de boa, não tinha ninguém cobrando, aí saiu uma matéria ali, acolá, aí saiu na Veja agora, questionando. Vamos agora, e aí? Tá querendo saber, né? Mas assim, na maior cautela, não é com o dedo na cara, não é cobrando. Não, Lula, né? Deveria mostrar. Pô, Lula é que se diz democrata. O Vilimigo diz, já pensou se fosse Bolsonaro? Lula esconde o plano econômico, mas pede ajuda a empresários. Se fosse Bolsonaro a não ter plano econômico, como seria o comportamento deste empresariado? E da mídia como um todo? Aí você vê que a Malu Gaspar solta uma nota sobre isso, onde ela comenta bastante desse encontro com os empresários. Já passou da hora de cobrar que Lula detalhe suas promessas. Eleição é para presidente da República, não para santo. Pode até ser que nos grotões esteja acontecendo algo diferente e que Bolsonaro esteja ganhando força para virar o jogo e vencer a eleição no segundo turno. Mas o visível agora é que as elites do país estão se rendendo a Lula sem dificuldade nem prurido. Isso aqui é interessante, né? Fica questão de grifar. Lula está crescendo entre as elites. Essa imprensa consegue ver, porque teve um encontro com empresários. Já Bolsonaro está ganhando força, né, nos grotões, nos interiores, onde não tem nenhum grande empresário, né, bilionário, nenhuma pessoa aí que comanda o PIB brasileiro. Sobre essa reunião, só uma nota na Bela Megali falando, né, como foi o clima realmente. Falando, não, que o Lula falou, foi recebido, as pessoas escutaram o que o Lula tinha a falar. E a Bela Megali diz, né, mas se isso aí vai ser realmente convertido em votos ou não, se as pessoas assim vão sair do barquinho de Bolsonaro ou qualquer outro barquinho para subir no barco do Lula, são outros 500. Mas a turma do PT tá contando vantagem como se não. Sensacional. Lula foi aclamado. Lula foi ovacionado nesse evento de empresários. Não, tá bom. Aí vem, ó. Ainda assim,
Virou-se lugar comum dizer que não é hora de cobrar ou de criticar Lula porque há algo maior em jogo: restabelecer a própria democracia. Em nome da democracia, estão combinando que o Brasil dará um cheque em branco ao petista, porque cobrar o líder nas pesquisas que detalhe suas propostas é uma atitude antidemocrática. Os empresários que foram a jantar com Lula sabem muito bem disso, mas sabem se defender. A nossa democracia, talvez não. Isso aqui é algo interessante, você vê, né? Empresários sabem se defender. A democracia, talvez não. Quando a gente já comentou sobre isso nos últimos vídeos, a quantidade de empresários que às vezes estão doando aí, sei lá, 2, 3 milhões. Quando você olha quem são, inclusive, os candidatos que eles estão doando, vocês acham que quando aconteceu... Não, vou pegar um exemplo. Nem vou dar um exemplo. Vou falar o que o próprio Paulo Guedes falou. Guedes deu exemplo da reforma tributária. E deu exemplo de alguma outra coisa que eu não lembro. Não sei se foi a carteira verde e amarela. Foi algum outro assunto. E ele falou que avançou. Aí o pessoal tá, e aí? Então, né? Aí chegou no Senado. Quando chegou lá, foi um sobe e desce de jatinho particular, pessoas chegando em Brasília e aí parou. Foi o que o Paulo Guedes falou. Será que várias pessoas aí do empresariado brasileiro não tem alguém que eles possam pegar o telefone, né? Pegar aqui e falar: alô, como é que tá? Beleza? E aí? Pô, me ajuda aí. Me ajuda aí. Olha, tem um projeto aí que tá meio ruim, viu? Dá uma travada aí pra mim. Agora, será que o povão, o cidadão dos grotões, tem como acessar a classe política para preservar a democracia brasileira? Porque ninguém tá sabendo o que vai fazer. Ninguém tá sabendo. Aí, veja só. Financial Times e Bloomberg falam a acionistas sobre Petrobras de Lula. Jornal britânico e agência norte-americana dizem que dividendos podem diminuir se o petista ganhar as eleições. O Lula pode estar crescendo aí entre as elites brasileiras. Agora lá fora o pessoal está olhando com certo temor. Ainda mais com um programa tão obscuro que não é revelado. A única coisa que acho que foi revelada, né, é quando saiu a nota do Lauro Jardim que começa a falar assim, não, os primeiros indícios, as primeiras pistas do que pode ser o plano econômico do Lula, onde o Lauro Jardim conta sobre a última ida aí do Alexandre Padilha na XP, que vem sendo um cara que vem visitando a XP de forma bem regular, e aí fala que o Padilha pôde conversar na sede da XP com um grande investidor internacional. Assim, eu falei, nossa, sensacional. O brasileiro não sabe, tá por fora. Sabe de nada. Agora, a turma lá, o Padilha conta em primeira mão. E ainda sobre essa galera, aqui eu só quero ler sem dar nenhuma opinião. Manteiga vazou informações sobre taxa Selic para André Esteves do BTG, disse Palocci. Banco de Esteves, BTG, alvo de busca e apreensões da Polícia Federal e da Procuradoria da República no âmbito da Operação Estrela Cadente. Nada a falar sobre isso. E aí se liga. Ontem teve uma discussão meio maluca na direita e que eu acho que dá para extrair, né? Se a vida lhe deu limões, faça uma limonada. Muita gente ficou levantando ponto, sei lá que hora foi, eu fui dormir ontem, já era tarde já, mas não comecei a ver a confusão, que o pessoal da Brasil Paralelo estaria nesse evento. Tava lá o Henrique Viana, que é um dos sócios, representando a empresa. E aí começou uma confusão. Aí quando eu acordei, eu fui dar uma olhada no Twitter. A gente falando isso, falando aquilo outro, blá blá, tititi. Minha opinião sobre isso, e para fazer uma limonada, trazer um assunto que é relevante, eu acho o seguinte. Acho que a Brasil Paralelo, na maior parte do tempo, ela deixa claro que ela é uma produtora de conteúdo. Ela produz conteúdo. E eu acho que você consegue ver a linha deles. Não acho que em nenhum momento a Brasil Paralelo falou que é uma produtora de conteúdo bolsonarista, etc. E assim, se quem contribui para a empresa achou ruim, de boa. Mas de boa mesmo. Todo mundo aí é livre para tomar suas decisões. Agora, eu vi muita gente, isso rolou mesmo, não adianta se querer negar, que estava tentando usar a confusão para dizer que criticar, sabe? Aquela necessidade de criticar para mostrar que não, eu não faria isso, eu sou limpinho e tudo mais. Eu acho que quem paga, quem contribui, tem todo o direito de se sentir, sabe, indignado, falar, pô, não contribuo para isso acontecer.
Agora não dá pra negar que teve muita gente que queria criar a treta, não é só pra, sei lá, ganhar um like, ganhar um engajamento, etc. É tipo quando acontece alguma coisa no governo, aí a pessoa tem que criticar Bolsonaro porque ela não concorda com tudo. Ela precisa criticar pra mostrar pra galera, ela vender um pouco de virtude. Mas pra falar pra vocês que tinha uma discussão que é interessante, muito se falou sobre esse encontro em si, mas poucas pessoas questionaram sobre esse tal Grupo Esfera. Esse grupo, várias pessoas vão lá, até o próprio Bolsonaro já foi lá no passado, e aí se eu tivesse que fazer uma crítica, eu faria a todo mundo, até o fato de Bolsonaro ir, porque eu olho para esse grupo de forma assim muito reticente. E aí, só para mostrar o tipo de ideia que já chegou no Brasil, e que eu acho que nós devemos ficar em alerta, e que eu acho que realmente mostra, né, que o tipo de elite que está apoiando o Lula. E aí você julga se é algo bom ou algo ruim. Se você lá vai no site lá da Esfera, essa postagem aqui eu recebi de um amigo meu, ele me mandou no Telegram, você vê o seguinte, ó, Esfera. Defendemos a transparência, a ética e a pluralidade. Temos um compliance rígido, assinado pelo escritório blá blá blá, um dos mais respeitados do mundo. Apoiamos o capitalismo de stakeholder, ESG, a diversidade, a equidade e a inclusão. Ou seja, você tem um grupo no Brasil, que é como se fosse uma célula impulsionadora de ideias, é um think tank, que quer avançar com a agenda ESG, que quer avançar com o capitalismo de stakeholder. É o típico grupo assim que eu acho que as pessoas da direita, sei lá, tá indo pra lá na maior parte do tempo, você nem pra quê, né? É a galera que eu acho que tá na maior parte do tempo contra os valores da própria direita. É o tipo de agenda que já chegou no Brasil. A turma do Esfera importou essa agenda internacional. Aí você vai lá no coisa assim, projetos especiais, que o Grupo Esfera gosta de defender. Aí tá lá, né? Imagine contar com um hub de conhecimento sob medida para a sua empresa, com conteúdo de grande relevância estratégica, levando em consideração o cenário político-econômico brasileiro e as condições do mercado. Alguns dos maiores especialistas em seus segmentos oferecem serviços sobre os temas mais atuais do momento. Aí tá lá, análise estratégica, cenário, ambiente regulatório, regulamentações, a visão dos melhores especialistas do Brasil, curadoria de conteúdo e eventos, compliance, você aí que tá querendo, né, saber um pouco mais, né, o estado da arte, das normas e procedimentos corporativos, SG, temos um time aqui de SG para vocês, resolução de conflitos, mediação e arbitragem com experiência internacional, planejamento contábil e tributário, a melhor abordagem para a sua empresa. Olha o tipo de galera que está se organizando. Aí olha tudo que a gente vem comentando pelo último ano, a necessidade e a importância das eleições do domingo, de termos uma boa bancada, com bons candidatos que vão saber lidar com temas provavelmente ligados à soberania e regulamentações. A turminha verde tá vindo aí, ó. Tá vindo organizada. Mas vamos continuar. Enquanto o Lula tá com apoio aí das elites, a gente comentou também ontem sobre a curtida da Glória Pérez. A Glória Pérez teve a ousadia de curtir um tweet. Curtir um tweet que criticava o Lula. Meu Deus. Isso foi o bastante para começar a ser atacada pela imprensa e a Veja soltar essa nota. A enrascada da Globo com o voto de Glória Pérez. A autora da TV Globo curtiu uma mensagem em que afirma apoio e voto em Bolsonaro. Prestes a estrear nova novela da Globo, Glória Pérez virou assunto. Nesta terça, viralizou uma curtida. Eu quero saber onde foi que viralizou, né? Viralizou porque a imprensa forçou. Que não tava ninguém... Esse povo não tava nem aí. Foi a esquerda que criou confusão. De toda forma, é o tipo de polêmica que a Globo não precisa nem quer neste momento, quando o movimento interno de substituição do fenômeno Pantanal pela novela Travessia requer todo tipo de cuidado, afugentar público ou criar uma animosidade de polarização com a audiência com foco em política é um risco desnecessário. A novela Pantanal do Globo, segundo a própria rádio CBN, que é do Grupo Globo, foi apontada como marco no projeto de SG da Globo, né? Nas normas, etc., para representar, já começou a ser implementado. A novela aí, Pantanal, vem avançando com várias agendas, recebendo elogios do Lula, mas o problema é a curtida da Glória Pérez.
Se o Estadão diz que não tem espaço no governo Lula pro pessoal do interior, pro pessoal que meio que não vota nele, você vê que a Glória Pérez realmente já está sendo rifada pela própria imprensa. Eles não aceitam a oposição. É inacreditável. Ontem o Neymar gravou um vídeo, porque Bolsonaro teve no Instituto Neymar Júnior, agradeceu, né, valeu, presidente, valeu por ter vindo aqui, é um prazerzaço, você aí, Michele, fala também do Tarcísio. Aí a UOL, perdoa, que Record? A UOL fala, Neymar grava vídeo em agradecimento a Bolsonaro, mas não declara voto. Será que sentiram? Sentiram ou não sentiram? E aí Bolsonaro postou depois o vídeo, né? Ainda fez até uma montagem, ele lá no Instituto Neymar Júnior, e diz, gratificante passagem hoje pelo Instituto Neymar Júnior. O respeito à família e aos professores, junto da disciplina, do esporte, garante um futuro honesto. O nosso maior patrimônio são nossos filhos e precisamos preservá-lo, se preciso for, com nossa própria vida. Valeu, Ney. E aí o Neymar agradeceu. Ontem também apareceu um vídeo nas redes, deu uma certa viralizada. Eu acho que isso aqui dá pra mostrar pra você, tenho quase certeza. Vamos pôr a conta a risco. Deixei o vídeo aqui em aberto, vamos assistir juntos. Eu vi que o Vanguard tinha postado e fala o seguinte. Cadê? Esse aqui. Olha o que o Ratinho veio a falar. Olha, gente, eu não sei como é que você vai votar nesse domingo. Eu vou votar com camisa verde e amarela. Ninguém vai me impedir de colocar a camisa da seleção, nem a camisa que eu quiser. Eu não vou fazer nenhuma manifestação política, mas vou votar como sempre votei, camisa verde e amarela. Porque sou brasileiro, amo esse país e amo as cores desse país. Tá me entendendo? Então eu vou votar de verde e amarelo. Ninguém vai me impedir de colocar a minha camisa verde e amarela. Sobre essa questão, desde adianto, o judiciário falou que tá de boa, não vai ter nenhum problema para quem quiser ir de verde e amarelo. Mas eu acho que o Ratinho também tá dando a entender aí quem ele tá apoiando. Acho que ficou bem claro. E esse vídeo tá rodando. E aí, enquanto o Ratinho tá apoiando, você vê aí, apoiando Bolsonaro, etc. Enquanto nós vemos Bolsonaro andando nas ruas e uma multidão com ele, o apoiando, onde ele vai, onde ele passa. Temos aqui um rapaz... Vou até falar o seguinte, né? A Vivi pergunta, sério que vocês estão desanimados por causa de pesquisa? Olha essa pesquisa aqui. Olha esse pequeno vídeo. É só parar aqui, bater uma foto, postar e compartilhar, hein? Estamos aqui, o Lula presente aqui, estamos com o seu adesivo. O adesivo é só chegar, pegar, levar, colar e votar, hein? Estamos aqui e vamos mudar essa situação no dia 2 de outubro, hein? Dia 2 de outubro, vamos votar em Lula, vamos votar em Freixo, vamos votar em Siciliano. É isso aí. Vocês viram, né? Todo mundo parando. Isso é no Rio de Janeiro, que ele diz, vamos votar no Freixo, vamos votar no Lula, vamos votar no Siciliano. É algo sensacional, assim, a turma do Lula não consegue engajar ninguém nas ruas. Ninguém. Mas é o grande favorito. Eu vou falar de pesquisa, vamos falar de eleição e vamos fazer uma pequena análise de algumas coisas que eu estava pensando nas últimas horas. Olha a Folha de São Paulo. Veja o que muda com a eleição de Lula no primeiro turno ou embate com Bolsonaro no segundo. Por que não o que muda com Bolsonaro vencendo no primeiro turno? Por que não? Ah, não, porque as pesquisas mostram que o Lula está na frente. Que pesquisa? Porque tem pesquisa que mostra que o Bolsonaro também está liderando. Mas a Folha de São Paulo ignora. A Folha de São Paulo está forçando uma vitória do Lula, para ver se vai. Na força, na marra. Ontem, o Filipinho da Quest estava lá, batendo papo com a CNN, e disse o seguinte, ele afirmou que a oscilação positiva do Lula nas últimas duas pesquisas se deve ao crescimento do candidato entre os nordestinos, e não ao voto útil. É impressão minha, ou a gente estava comentando
a gente estava trazendo postagens de seguidores do Ciro Gomes, de pessoas que apoiavam o Ciro Gomes, assim, bem insatisfeitas com o comportamento do Lula nas redes sociais. E tava comentando nisso, né? E tava comentando que essa questão do voto útil não tava dando certo. Era interessante, não quer dizer que não tá funcionando o voto útil. E vai vencer no primeiro turno. Tá bom. Não, o Lula crescendo no Nordeste, não, crescendo, tá. No Nordeste. O lugar que é o maior reduto eleitoral do PT, sempre foi, ele sempre falou isso daí, e que eu tenho certeza que assim que o Lula falou que era candidato, assim que ficou descondenado, que todo mundo já sabia, né? Falou, pô, não tinha porque ele não decidir pelo Lula. Eu acho muito difícil alguém decidir votar no Lula por agora. Ainda mais no Nordeste, todo mundo já conhecia ele. Não um candidato novo, o cara tava em dúvida se ia votar no Lula. Tudo bem, vamos esperar domingo para ver. Aí você vê, apoio de empresários a Tebet, desidrata, e parte dos votos migra para Lula. Aí eu vi essa matéria, aí eu pensei assim, por que a Veja não falou que parte dos votos ia para Bolsonaro? Porque se parte dos votos tá indo para Lula, a outra parte tá indo para outra pessoa. Então você tem que também tá indo para Bolsonaro. Por que a Veja não fala que tá indo parte para Bolsonaro? Não, tá indo uma parte pro Lula. Porque o interesse é tentar falar que o Lula está ganhando apoio. Gente, isso é óbvio. Ó, se a Simone Tebet ela está perdendo apoio e uma parte tá indo... E a outra parte? Tá indo para outra pessoa. Ou não. O apoio que ela perdeu foi todo pro Lula. Ela tinha 100 votos, ela perdeu 20 e esses 20 são todos pro Lula. Não é estranho isso? A imprensa, ela tá soltando matéria após matéria para tentar deixar as pessoas desanimadas nessa reta final. Para tentar deixar as pessoas desanimadas. Porque o pessoal pensa o seguinte, ainda que isso aqui fosse verdade, eu tenho certeza que Bolsonaro também tá ganhando votos. Tenho certeza. E se isso fosse verdade, assim, o que é que muda o fato dos apoiadores de Bolsonaro também precisarem continuar até o último momento tentando trazer votos para o Jair? Nada. Mas a imprensa, ela não dá nenhuma notícia animadora para Bolsonaro. E não adianta falar que não tem, é impossível. É impossível. É a história do copo meio cheio ou meio vazio. Sempre vai ter um ângulo, algum ponto, algum argumento que você vai falar, pô, o copo tá meio cheio, hein? Mas a imprensa não traz. É só notícia negativa para tentar deixar as pessoas desanimadas. Aí você vê, saiu uma pesquisa ontem. E aí eu tava conversando com um amigo, aí eu falei para vocês, passei o dia pensando, eu falei, rapaz, esses pequenos institutos, né? Tem uma coisa que chamou minha atenção, que me veio à mente, eu já comento. Equilíbrio Brasil. Olha quem que tá liderando. Bolsonaro com 46% dos votos válidos. Essa daqui as pessoas estavam apontando que foi a pesquisa mais ampla já feita em toda a eleição. Contou com 1.286 municípios, 1.500 pessoas entrevistadas. Uma entrevista que o fato dela não ser presencial, ela reduz o voto envergonhado. Porque às vezes o cara tá com raiva, né? A própria empresa tá falando que o bolsonarista não quer tratar com respeito a turma da Datafolha, por exemplo. A Datafolha, ela vinha perguntando quem as pessoas votaram no segundo turno de 2016. Lula ou Haddad. Aí coloca lá que o Datafolha entrevistou, vamos botar aí, 3.000 pessoas. Quem garante que dessas 3.000 pessoas entrevistadas, 2.900 não votaram no Haddad no segundo turno? É todos os eleitores do PT, já é histórico. Quem garante? Porque a Folha de São Paulo não mostra esse valor. Não é estranho isso daí? Vocês não acham estranho? Gente, essa é a pergunta crucial que vinha sendo feita na pesquisa do Datafolha. Em quem você votou no segundo turno das eleições? Aí o Datafolha solta matéria sobre violência política, sobre medo de sair de casa, sobre as pessoas que apoiam ou não apoiam democracia, aprovação do governo, rejeição dos candidatos, segundo... Fala sobre tudo. Se concordam com o discurso de Bolsonaro, do imbrochável, do que aconteceu com o 7 de setembro. Perguntaram sobre tudo. Agora, revelar quantas pessoas votaram no Haddad no segundo turno, enquanto votaram em Bolsonaro, a Datafolha esconde. Por que eles precisam esconder esse número? Essa é a pergunta mais interessante de toda a pesquisa.
Faria toda a diferença em um possível ajuste. Mas toda a diferença, ainda mais quando a imprensa relata, não de hoje, mas há anos, desde o início de 2019, que os apoiadores de Bolsonaro têm um comportamento disso, daquilo, outro, que por mais que a imprensa fale, né, é aquele apoio convicto, que não consegue, sabe, ser desgastado, dilapidado, e fica escondendo. Mas calma que tem mais coisa. Calma que tem mais coisa para falar dos institutos. Só para mostrar que essa pesquisa, você vê, ó, Bolsonaro vence no norte, vence no centro-oeste, vence no sul, vence com a diferença menor no sudeste, que é o que eu acho que vai acontecer, e perde no nordeste com a diferença menor do que 2018. Perde no nordeste com a diferença menor do que foi em 2018. Isso daqui no primeiro turno. O Leonardo Dias diz, ó, a pesquisa tem no seu relatório essas quebras de cada região. Deem uma lida. Mas o que importa é isso daqui. Bolsonaro na frente em todas as regiões, exceto no Nordeste, mas com número de votos maior do que 2018. Bolsonaro já está na frente no primeiro e no eventual segundo turno. Aí ontem, também saíram as pesquisas. Aí é o que eu digo para vocês sobre sempre tem um copo meio vazio. Ou meio vazio e meio cheio. IPEC. A IPEC. Globo. Distrito Federal. Bolsonaro cresceu 7. Lula perdeu 2. Abriu 9 pontos. 9 pontos. Em comparação com a minha pesquisa, 9 pontos. Gente, é um crescimento absurdo. 9 pontos. O Bobo diz, ó, ajustada de 9 pontos. Aí ele coloca, né, brincando, que seria segunda-feira. Veja como acertamos em 80% dos estados. Os estados maiores tiveram pesquisas distorcidas pelo motivo XYZ, né? E falta de ônibus e blá blá blá. Aí você vê aqui a Quest. Amapá. Bolsonaro cresceu 6 e Lula perdeu 6. 12 pontos de diferença. Ajustada simples, nada demais. Nada demais. Aí olha essa pesquisa. Essa aqui chamou muito minha atenção. Ciro Gomes com a rejeição maior do que a do Lula. No momento onde a esquerda quer o voto do Ciro Gomes. Eu tô tentando encontrar as matérias na imprensa e os pedidos do Lula visando a Simone Tebet. Falando, Simone Tebet, me deu seus votos. Me deu seus votos, Simone Tebet, desista. Eu tô tentando procurar a matéria do acervo da Globo falando, em 2000 e tanto, líderes do MDB pediram para desistir em nome de apoiar o Lula. Eu não vi, mas eu vi a Globo fazer isso daí pelo Ciro Gomes. Falando do Brizola, em 2002. Não fala. Então você vê, e aí o Ciro Gomes com a alta rejeição. Eu acho muito difícil, hein? É muito estranho o Ciro Gomes ter uma rejeição tão alta. 53% que não votariam no Ciro de jeito nenhum. O Ciro tem uma rejeição maior do que a do Lula. Eu acho que o Ciro, por lógica, ele deveria ter uma rejeição menor do que a do Lula. Porque quem rejeita o Lula é toda a turma da direita. O Ciro Gomes, eu acho que tem gente, quando você pega ali nos isentões da vida, a turma do Nando Moura, do MBL, e fala, não, eu voto Ciro Gomes, eu voto. Aí reduz. É assim, é inacreditável como o Ciro Gomes pode ter uma rejeição maior do que a do Lula. Aí tá lá, né? Estava revisando algumas pesquisas de rejeição. Descobri hoje que o Ciro tem uma rejeição maior do que a do Lula. O cara tem 7% dos votos e é tão ou mais rejeitado que Bolsonaro na margem de erro. Ciro tá na profissão errada. Aí veja isso daqui. PT, disparado, primeiro turno. Uma coisa que a gente vinha comentando aí é sobre as possíveis abstenções. Sobre abstenção também tem algo para falar. E aí, aquelas empresas, né, do mercado financeiro que fazem relatórios, etc., falando que, em geral, as pessoas com menor poder aquisitivo têm uma tendência de faltar mais do que quem tem um poder aquisitivo maior. Tem isso aqui para falar, antes de trazer uma análise para vocês. Isso aqui é bom, que junta tudo, tem uma coisinha extra. O Estadão trouxe um levantamento do DIAP, que dizem que tem uma taxa de acerto muito grande, e fala que Câmara seguirá liberal na economia e conservadora nos costumes, indica a projeção.
Ou seja, o voto, a nível legislativo, está mais por uma centro-direita do que para a esquerda. A federação formada por PT, PCdoB e PV, que atualmente tem 68 deputados, deve eleger 65, etc, blá, blá, e fala outras coisas, etc. Aí depois fala do PL, né, de Bolsonaro, aí fala assim, nesse cenário, o Centrão, o bloco formado majoritariamente por PP, PL, Republicanos, União Brasil, manterá a força para dominar o legislativo com um grupo de até 298 deputados, ou seja, quase 2/3 da casa. Na esquerda, partidos alinhados ao PT devem crescer moderadamente, podendo chegar a 162 eleitos, 30 a mais do que a quantidade atual. Tá, vocês somos dois, não bate 513. E a esquerda está crescendo. Quem é que está perdendo? Aí partidos como Avante, Solidariedade, PSDB. E aí traz a matéria que a gente comentou recentemente, 2 dias atrás, do Aloysio Nunes falando que depois da eleição o PSDB vai ter que sentar na mesa para decidir para que lado vai. Tentar voltar e ter uma identidade partidária, porque assim, não tem mais diferença. Virou só uma massa amorfa. Não tem diferença do PSDB pro MDB, pro Solidariedade, pro Avante, pro União Brasil. Aí traz essa tabela aqui, que é o prognóstico, né, do DIAP. Você vê que o PT, estimativa ali, 65 a 65, o PL de 70 a 80, União Brasil de 51 a 65, aí coloca todo mundo lá. E você vê que acesso ao fundo partidário, possivelmente, só esses dois aqui, só do PDT para cima, que vai conseguir, que pode ultrapassar a cláusula de barreira. Não necessariamente o PSOL e Rede e o Podemos vão conseguir. Não necessariamente. Aí aquela turma ali, Avante, Novo, PSC, Solidariedade, Patriota, PTB, o PROS, a turma vai ficar vendo a vida, né? Aí a matéria até fala sobre isso. Patriota, PTB e PROS são os partidos com o maior risco de não eleger deputados federais para a próxima legislatura. O prognóstico foi feito com base no resultado da última eleição, blá, blá, blá. O prognóstico do DIAP indica que apenas 12 partidos devem cumprir a cláusula de barreira necessária para garantir o recebimento do fundo partidário tempo de TV e rádio nas eleições. Pela cláusula, cada legenda precisa ter votos de pelo menos 2% do eleitorado nacional em seus candidatos, distribuído em 9 estados, ou eleger 11 deputados por diferentes regiões. Aí vocês entendem também por que o PTB, que eu tanto venho batendo nessa tecla desde 2020... inventou que é um partido, do leão, conservador e blá blá blá, tititi. É tentando criar uma identidade, sabe? Tentar ser o pessoal da direita. Pelo amor de Deus. Não cai nessa conversa mole. Não cai. Aí vamos voltar. Que é o que eu falei com vocês. Vou sair do fim pro começo. Coloquei ali, interesse dos pequenos. Quem seriam os pequenos? Pensa o seguinte, se você tem uma empresa, você quer que sua empresa cresça, você tem que oferecer um bom produto. Ainda mais quando o mercado ele já está relativamente estabilizado, né? Estabilizado e estabelecido, tem aí os grandes players. E eu estou falando das pesquisas. Como é que o instituto ele vai conseguir crescer ao ponto de bater de frente com o Datafolha? Como? Acertando mais do que o Datafolha. Você contrata um instituto de pesquisa para quê? Para números. Você vai contratar uma pesquisa que o cara acertou 99% ou você vai contratar um instituto que acertou 10%? Então, o que é que eu quero trazer com isso? Quem tem o maior interesse de acertar? Datafolha, que já está estabelecida, o IPEC, que foi aquela vergonha chamada Ibope. Foi um negócio tão vergonhoso, eu não sei se faliu por causa da vergonha e voltou. E mesmo com esse passado risível, que foi o Ibope, ainda assim foi contratada pela Globo, como nome de IPEC. Quem tem o maior compromisso e a maior preocupação em acertar? O Ibope, que virou IPEC e que a Globo vai contratar. Um instituto pequeno, um Equilíbrio Brasil, um Veritá, um Seis Sigma, um GERP. Você entende o que eu tô querendo falar? Assim, em termos lógicos, intuitivos, o pequeno, em tese, assim, ele às vezes quer acertar para poder falar aqui, eu acertei as eleições. Enquanto a Datafolha falava isso, eu falei isso daqui,
E aí, se ele acerta e crava, ele chega aí, sei lá, a turma do mercado financeiro, etc., porque várias empresas fazem pesquisa. Mas aqui, ó. Olha aqui o meu tracking. Olha aqui o meu... Não sei nem como é que fala, né? Record em português. Sei lá. Olha aqui o meu documento passado, né? Olha aqui meu histórico. Olha aqui meu histórico. Pronto, olha aqui meu histórico. Então, eu acho que esse é um ponto que as pessoas não estão levando em consideração. E você vê a necessidade da imprensa de tentar descredibilizar alguns institutos. Tudo bem. Isso é só um ponto. Só que isso daí não é o que eu acho que pode trazer uma diferença para o Bolsonaro. Isso aqui foi só um ponto que eu achei interessante. Tava conversando. E aí, sobre essa questão de abstenção e etc. E aí me veio na cabeça, na conversa, que é o seguinte. Vocês já pararam para pensar que as pessoas que não foram votar em 2020... Já pararam para pensar que essas pessoas, várias delas, não devem ter regularizado o título? Quem você acha que tem a maior preocupação de estar com o título regularizado? O eleitor da direita? Bolsominho? Ou o eleitor da esquerda? Eu não digo eleitor da esquerda, o petista convicto do PSOL. Eu tô falando aquele cara comum, né? Ele vai votar na esquerda porque, sei lá, ele acha que a esquerda é melhor. Quem você acha que tá mais preocupado? Você acha mesmo que a turma toda da esquerda, etc., se preocupou em ir lá, regularizar o título, tudo mais, etc., tudo mais? E aí, pegando nessa linha, comportamento dos apoiadores. Vocês conhecem o Bolsominion, que vocês são Bolsominion. 4 anos de governo Bolsonaro. 4 anos de governo Bolsonaro. Ao redor de vocês, as pessoas que vocês conheceram nestes 4 anos, que você lidar com a pessoa, você lembra de alguém que você conheceu, que era bolsominion e virou Lula livre? Primeira pergunta. Segundo, nesses 4 anos, quantas vezes você não ficou enchendo o saco de várias pessoas que não eram bolsominion, né? Assim, às vezes então, para tentar trazer elas para a direita? Quantas pessoas você não conseguiu trazer para a direita ao longo desses 4 anos? E você quer me falar que o Bolsonaro vai ter menos votos? Eu acho bem estranho. Bem estranho. Vou ler aqui um chat que eu recebi ontem, do nada. Amigo meu, que é lá da Bahia, tá morando em Curitiba, conhecido na internet também como Beta Pobre, ele me mandou uma mensagem ontem, no Brasil, às 10h16 da noite. Tinha meses que eu não falava com ele. Ele falou assim, ó. Convencer a mulher em votar em Bolsonaro. KKKKKK. Eu falei, pei. Aí ele falou, tava falando aqui. Vou votar no seu candidato. KKKKKK. Eu me acabei de rir. Aí eu falei, já no primeiro turno. Era esse voto que faltava. Aí ele diz, ó. Falava que não ia votar de jeito nenhum. Agora já foi conquistada pelo bolsonarismo. Lá no trabalho já tem mais 2 votos garantidos. Aí eu falei, que você virou? Aí ele responde, e uns outros que eu sei que votam, mas não falam a ninguém. Aí ele botou lá embaixo, tem um reply, sim. Na verdade, estavam indecisos. Um é até mulher. Aí eu falei, olha aí, é o que eu digo. O povão vai eleger Jair. Não é influenciador, YouTube, Jovem Pan. Quem traz voto é o povo. Aí eu perguntei, aí você como é que tá, mano? Aí a gente começa a bater o papo. Isso daqui eu tava passando no Twitter. Aí também veio esse comentário. Ontem passei horas conversando com ele. Mostrei o porquê de votar no Bolsonaro e não votar no Mula. Pois bem, deixei ele pensar hoje e ele me envia isso. Ganhei mais um voto. Aí a menina tá conversando, essa Fabi tá conversando com um rapaz chamado Cláudio. E o Cláudio não sabia nem o número de Bolsonaro. Aí agora sabe e falou, tá certo, vou votar nele. Vou votar nele. Ontem eu recebi um áudio. Minha tia do Zap, do coração também, sempre fala comigo. Tia do Zap mesmo, nem influenciador, não. Tia do Zap, dona de casa. Olha o que ela me contou. Kim, você acredita que tem uma moça que ela é manicure, sabe? E eu conheço ela porque assim que eu mudei aqui pra Ribeirão, ela foi ser minha manicure, mas já tem um tempo que eu não falo com ela, mas ela tem meu contato. Ela me mandou mensagem dizendo que todas as clientes dela, Kim, olha que coisa fofa, todas as clientes dela estão indo, todas elas pra cidade que elas votam, porque elas falaram que elas iam de qualquer jeito, as famosas tia do Zap, né? E porque elas iam votar no Bolsonaro, ia votar nos deputados, governadores, tudo pra tirar essa corja do PT não voltar. Eu fiquei tão feliz, Kim, porque são pessoas simples que estão me passando mensagem, que estão, agora que tá se aproximando a eleição, pedindo pra mim em quem deve votar. E eu já consegui passar pra um monte de pessoas em quem eu indico pra elas votarem. E eu fiquei mó feliz, Kim. Eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, poxa, o Kim tá trazendo no vídeo direto daquele cara que vai viajar, lá da Bahia, que você falou, que é longe, aonde ele vota, mas ele vai e tudo mais. Mas agora as pessoas simples, Kim, estão indo pra votar no Bolsonaro, no presidente. Porque falaram que não vão deixar de votar nessa eleição de jeito nenhum, porque PT nem pensar. É muito legal. Bolsonaro vai... Só um relato de uma pessoa comum.
É uma coisa que eu também vou falando. Eu conheço uma pessoa que vai sair da Chapada Diamantina, dirigir até em feira, votar e voltar. Ela precisa voltar no mesmo dia, em poucas horas. Não dá pra falar porque as razões são coisas. Gente, é um padrão. Olha o tipo, olha a preocupação do Randolph. É ter ônibus gratuito para as pessoas irem, meu Deus do céu, etc. Enquanto isso tá aí o Bolsominion viajando pro interior. Eu vou votar. Eu vou votar em Bolsonaro. Eu vou votar em Bolsonaro. Eu não consigo ver como Bolsonaro não conseguiu mais votos. Se aparecer Bolsonaro com menos votos, paciência. Agora sim, não é lógico, não é intuitivo um cenário onde nesses últimos 3 anos Bolsonaro não ganhou mais eleitores. Novos, assim, pelo menos novos eleitores convictos. Ah, beleza, tinha lá o cara anti-PT, agora ele virou petista. É muito estranho, eu acho que é, mas... O cara que votou em Bolsonaro porque ele é Bolsonaro... É difícil, viu? É difícil, mas tudo bem. Já bateu aqui uma hora, mas eu quero só falar umas coisas extras. Imagina a gente pegar uma máquina do tempo, ir pra 2014 e mostrar essa imagem. Acho que foi o melhor comentário que eu vi sobre essa união aqui, né? Foi o RT do Onsonaras aqui em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro colocou, pela primeira vez na história, você tá podendo enxergar o que o sistema é capaz de fazer para se manter no controle de tudo, inclusive da sua vida. Hoje está claro que as diferenças do passado não eram nada além de 50 tons de vermelho. Nós desmascaramos tudo. Aí o Braga Neto, diferente do Alckmin, tá onde? No meio do povo. E o Braga Neto também tá recebendo apoio igual a Bolsonaro. Oh, não é igual, né? Não é igual. O velhinho só tem um, né? Mitaí Mitessias Mitonaro, o mito só tem um. Mas tá lá. Anda na rua. E não é chamado de ladrão. Apresentando as diretrizes para o segundo mandato de Jair Bolsonaro, ou então tô na rua conversando com a população. Porque ele também coloca aí um vídeo, né? Conversando, uma palestra, pessoas, né? Palestrando aí em eventos. A novidade que pode definir o futuro do general Milton Mourão. Aqui é só porque tá na sequência, né? O Braga Neto é o futuro vice, Mourão foi o vice passado. Senado, Rio Grande do Sul, tá algo similar em outras localidades. Espero que a direita se junte para eleger uma única pessoa. Não divida votos. Pelo que eu vi, no Rio Grande do Sul, tá meio que empatado. O PT tá liderando. A Ana Amélia tá em segundo e o Mourão em terceiro. E essa aqui é a quarta, não bateu nem 3%. Meio que esses 3% do Mourão poderia ir pra empatar com o primeiro, ficar realmente empatado, nem na margem de empatado. Aí tá nessa. Espero que não, que a direita como um todo tenha racionalidade e inteligência para não só no Rio Grande do Sul, como em outros estados, principalmente no Rio de Janeiro, não deixar que a esquerda chegue ao poder. Só para relembrar uma matéria que foi do passado, né? E vocês estão vendo aí várias pessoas apoiando o PT. Eu não acho que o PT vai cometer o mesmo erro 2 vezes, mas não custa lembrar, né? Isso aqui em 2018, 31 de agosto de 2018, o UOL falava como funcionava o mensalinho do Twitter. Pagamento a influencers por elogio. E, só para terminar mais uma vez aqui, né? Até domingo aí, colocar os candidatos. Arthur em São Paulo, Ramagem no Rio, André na Bahia e o Fábio distrital no Distrito Federal. E fico por aqui. Eu vou baixar aqueles 2 vídeos lá do Ratinho, vou baixar o vídeo do Ratinho e do petista falando sozinho. Vou baixar, mando lá pra vocês no Telegram. O link tá aqui, primeiro link na descrição. E hoje o bicho vai pegar, gente, porque hoje é o debate na Globo. Pode anotar, hoje, 10h30 da noite, o clima no Brasil só vai acalmar, eu acho, aí no mínimo domingo à noite. Amanhã vai ser o caos. Porque, meu irmão, esse debate vai ser um divisor de águas. Impossível não ser. E rezem pro Bolsonaro, que você sabe como é a Globo, né? Sabe aí que as energias lá não são das melhores. Tragam um voto pro Jair. Ele precisa de vocês. É só quem vai falar, né? Igual foi com o Cláudio, que nem acompanha a política, são vocês. O Cláudio não vai parar nesse vídeo aqui. Você tem que encontrar o Cláudio lá da Fabi. Você tem que ser o meu amigo que falei pra você lá de Curitiba, o Alisson. E lá, no trabalho, são vocês. Tem até domingo, traz mais um voto. Nunca é demais. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, galera. Fui!